E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje eu vou ensinar um pouquinho sobre ponteiros, que é uma parte bem legal aqui no Go. Pelo menos você vai acabar utilizando bastante se você vier aqui para programação em Go, tá? Aqui no Go você usa bastante ponteiros porque geralmente o Go ele foi criado para performance. Então, na maioria das vezes você vai acabar utilizando o Go para criar sistemas assíncronos. Então, por exemplo, você criar um código que ele roda assíncrono na thread principal. Rodando assíncrono na thread principal, você quer compartilhar valores entre as duas threads. Às vezes você vai precisar de ponteiro, porque se você passa um valor para uma função sem ser com ponteiro, você está passando uma cópia da função. Então, se eu tenho duas funções, uma função ela passa o valor A para outra função e essa função altera esse valor A, isso não vai refletir aqui, porque é uma cópia. Então, estou passando uma cópia para outra função. Se eu estou passando uma cópia, eu meio que tá a par, tá? Tipo, essas duas funções não se conhecem, basicamente. Agora, se eu passo um ponteiro, eu crio uma variável aqui, eu passo o ponteiro para cá, se eu altero o valor aqui, a alteração reflete aqui. Então, meio que você vai ter a mesma variável em ambas as partes do código. Em todos os cantos do código, você vai ter a mesma variável, beleza? Então, explicando aqui o conceito do Go, do ponteiro aqui em Go, o que são os ponteiros em Go? O ponteiro em Go é uma variável que é utilizada para armazenar o endereço de memória de outra variável. Ponteiros em Go também são chamados de variáveis especiais. Então, basicamente, o ponteiro ele vai criar uma variável que aponta para o endereço de memória de outra variável. Então, se eu tenho uma variável x, ela tem o valor 10, e eu quero que o y aponte para x, eu vou guardar dentro de y qual é o endereço de memória que o x está guardado. Então fala assim, tá, y, qual é o valor de x agora? O que o x vai fazer? Ele vai pegar o endereço de memória onde x está guardado e vai falar assim, ó, o x está guardado nesse endereço de memória. O que tem guardado nesse endereço de memória? Aí vai ter o valor de x, que é 10, tá? Então é basicamente isso. Você vai ter uma variável que aponta para onde a outra variável está guardada. Qual é o endereço de memória da outra variável, tá? É assim que os ponteiros funcionam. Por que utilizar ponteiros? Aqui eu criei dois casos de teste, então eu vou ler aqui basicamente rapidinho e explicar como que funciona. São dois casos bem específicos, mas acho que vai dar para dar uma clareada em como que funciona, tá? Você estará escrevendo funções e métodos, você passa dados para essas funções como argumento. Às vezes a função precisa de uma cópia local dos dados e você deseja a original permaneça inalterado. Isso é o caso de você não utilizar ponteiro. Às vezes você quer que uma variável original exista, mas você quer passar uma cópia para uma outra variável, sabe? Então, às vezes você pode precisar disso. Você passa para uma função a cópia, você não quer que altere o valor real. Você quer uma cópia para poder gerar uma conta, você fazer uma conta, sei lá, fazer algum método, fazer algum cálculo, e em cima disso você não quer que altere o valor real, você só quer que gere outro valor a partir desse valor real. Então você não usa ponteiro, você usa uma cópia daquela variável, tá? Então, por exemplo, se você é um banco e tem uma função que mostra ao usuário as alterações em seu saldo dependendo do plano de economia escolhido. Você não deseja alterar o saldo real do cliente antes de escolher o plano, você só quer utilizá-lo em cálculos. Então foi o que eu falei. Às vezes você quer calcular, por exemplo, quanto que daria um plano premium para mim, por exemplo. Você não está inserindo o plano premium no usuário, você só quer fazer uma conta a partir dos dados dele para fazer uma simulação de como seria um plano para ele. Agora, a partir do momento que ele escolhe esse plano para ele utilizar na conta dele, você altera na função principal, no ponteiro principal do usuário, que ó, agora ele tem esse plano. Então você altera na variável original. É um exemplo bem específico, mas só para entender basicamente como seria um cenário da não utilização do ponteiro. Agora, se você quer utilizar o ponteiro, um exemplo que pode acontecer quando o cliente do banco faz um depósito em sua conta, você deseja que a função de depósito passe a acessar o saldo real, e não só uma cópia. Nesse caso, você não precisa enviar os dados reais para a função, você só precisa dizer à função onde estão os dados localizados na memória. Então, por exemplo, eu quero fazer uma função de depósito. Vamos supor que eu esteja fazendo um caixa eletrônico. Na função de depósito, ao invés de eu passar uma cópia do saldo real, eu passo, esse é o endereço de memória do saldo real do usuário. Altera dentro desse cara o novo valor de depósito. Ao invés de eu ter que criar uma cópia, eu altero no local principal, para eu ter uma instância só dentro da minha aplicação, falando assim, dentro desse local tem o saldo real dele. Se for adicionar algum valor ou subtrair algum valor, tem que alterar na variável real mesmo, no endereço original, para a gente ter uma referência só de saldo e não ficar inconsistente a base, a aplicação e assim por diante.
beleza? São dois casos que você pode utilizar ou não ponteiros. Os operadores asterisco e e-comercial. Em Go, um ponteiro é representado usando o caractere asterisco, seguido pelo tipo do valor armazenado, tá? Então, como que funciona? Quando você vai ter o ponteiro, que é o asterisco, ou você pode ter o endereço de memória, que é o e-comercial. Então, explicando aqui, também é utilizado para desreferenciar variáveis de ponteiro. Cancelar a referência de um ponteiro nos dá acesso ao valor no qual o ponteiro aponta. Então, vamos supor assim, eu crio uma variável x que vale 10, que tem um inteiro 10 dentro dela, e eu crio uma variável y que aponta para x. Então, dentro de y, eu tenho um endereço de memória para x. Se eu quero, a partir do y, saber qual é o valor de x, eu coloco asterisco y. Isso vai fazer com que ele busque dentro de x qual é o valor dele, porque o y tem um endereço de memória para x. Então você está desreferenciando o ponteiro. Você está pegando o valor que tem dentro dele e não propriamente o endereço de memória, tá? Então é assim que o asterisco funciona. Então, quando escrevemos asterisco xptr igual a 0, você basicamente está dizendo armazene int 0 no local de memória que xptr se refere. Então, nesse exemplo que eu dei, x igual a 10, y aponta para x, se eu coloco asterisco y recebe 12, o que vai acontecer? O x vai valer 12 agora, porque o y ele aponta para x. Então, se eu altero o valor dentro de y, ele vai alterar um valor dentro do endereço de memória que y guarda. Quem que é esse endereço de memória? Esse endereço de memória que o y guarda é onde x está guardado. Então, vou estar alterando o valor de x e não de y. Basicamente isso, tá? Então, quando você usa o asterisco, você está desreferenciando o valor que está em memória, tá? E, finalmente, utilizamos o operador e-comercial para encontrar o endereço de uma variável. E-comercial x retorna um ponteiro para int. Ponteiro para int porque é um x... porque x é um int, ou seja, então quando você coloca o e-comercial antes da variável, você está querendo saber qual é o endereço de memória dela, qual é o endereço de memória dessa variável, e não qual é o endereço de memória para ela aponta. Quando você coloca e-comercial x, você está pegando variável, qual é o valor do endereço de memória que x está guardado, basicamente isso, eu vou explicar melhor daqui a pouco, tá bom? Zero values e ponteiros nulos em Go. Quando você instancia uma variável em Go, qualquer variável, ela sempre tem um valor zero, o valor default, basicamente assim. Então, quando eu instancio o string, igual eu falei aqui, quando eu instancio o string, ele é aspas duplas vazia. Quando eu instancio o int não atribuo o valor, ele é zero, porque ele é um valor inicial de int. Quando eu instancio um float 32, float 64, complex, ele é 0,0, porque é o valor inicial de float, é onde tudo começa o valor. Então, ele sempre instancia um valor para não dar no pointer. Agora, quando é interface, slices, channels, maps em funções e ponteiros, você basicamente, quando você não atribui valor, ele vai ser nulo. Ou seja, se eu crio, até coloquei aqui um exemplo, se eu crio uma variável pointer, que é um ponteiro para string e eu não atribuo valor, eu estou falando assim, Go, cria uma variável, um ponteiro em memória, só que não atribui valor nenhum a ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar um nulo, porque não tem valor. Então ele vai atribuir um nulo para aquele cara. Então isso você tem que tomar cuidado, porque se você cria um ponteiro e não atribui valor a ele, e depois você quiser utilizar esse ponteiro, vai estar nulo. Então se você tentar pegar o valor de lá de dentro e utilizar para algum cálculo, alguma função, você pode tomar uma referência nula e quebrar seu código, dar um panic lá no meio e quebrar todo o código por causa disso. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Entendendo o funcionamento. Como que funciona aqui? Então eu estava até dando exemplo do x. Se eu instancio uma variável x inteira com valor 100 dentro, o que o sistema operacional vai fazer? Ele vai colocar esse x em uma variável em memória. Ou seja, ele vai colocar aqui no exemplo, por exemplo, aqui utilizando como exemplo, tá? Não é assim. Ele não vai criar especificamente com 0201. Mas ele vai criar um endereço em memória, e aqui no exemplo do x, ele criou com 0x0201. O que é esse cara? Esse cara guarda o quê? Um valor 100. Então, 0201, ele tem um valor instanciado em memória que é de 100. Então, sempre quando apontar para esse endereço, ele vai me retornar 100. Porque é o valor que ele guarda, é o valor de instância dele. Agora, se eu quiser que x aponte para y, ou seja, sempre quando eu usar o y, ele vai estar apontando para onde x está guardado. Então eu coloco var i, ele é um ponteiro de int, ou seja, ele não é um inteiro, ele é um ponteiro que aponta para um inteiro. Basicamente isso, tá? E o que eu vou guardar dentro dele? O endereço de memória x. Ou seja, dentro dele vai ter aonde x está guardado. Onde x está guardado? Em 0201. Então o valor de y ele é 0201, tá? Então quando eu der asterisco y, o que ele vai me retornar? 100.
Por quê? Asterisco y ele vai desreferenciar o ponteiro. Quem que é o ponteiro? 0201. Quem que é o valor do ponteiro? É 100, porque é o valor de x. Então, o asterisco ele desreferencia e pega um novo valor. Em C é basicamente assim, tá? Em C é mais ou menos assim em C, eu vou mostrar já já, tá? Então, aqui um exemplo. Esse código aqui eu criei, eu já vou mostrar também. Eu instancio um valor de uma string, aqui é um caso diferente, tá? Eu instancio uma string value aqui com um valor de test value, ou seja, eu estou instanciando o valor. Se eu crio um método aqui, receiveCopyStringValue, ou seja, se eu passo só a variável aqui lá para dentro, eu estou passando uma cópia daquele cara. Eu estou passando uma cópia de string para dentro desse cara. E eu vou lá e printo essa variável. Agora, se eu crio uma variável chamada receiveOriginalStringValue e eu passo o endereço de memória para ela, eu posso receber a variável original aqui dentro. Ou seja, se eu coloco aqui stringValue e newValue, aqui em cima não vai alterar. Mas se eu coloco aqui asterisco stringValue e newValue, aqui em cima já alterar, entendeu? Ou seja, eu estou alterando o valor em endereço de memória. Então todos os lugares que apontam para esse endereço vão ter esse novo valor que eu defini nessa função. Então é assim que funciona o ponteiro. Você cria uma instância onde todos os lugares da aplicação apontam para ele, e se alguém alterar esse valor, todos os outros lugares ficam sabendo e pegam um novo valor que foi definido, beleza? Então indo aqui para o código, eu criei aqui a parte de ponteiros, aqui uma pasta ponteiros lá no nosso repositório. Só mostrando aqui como que ficaria em C, por exemplo. Em C, como que a gente fazia? Instanciava uma variável A, B e C e instanciava um ponteiro PTR. Aqui ele está com um valor, só tô inicializando, então ele está como nulo aqui dentro, tá? Então se eu coloco o valor de A 90, B2, C3 e eu coloco PTR recebe o endereço de memória para A, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou falando que A tem o valor 90 e PTR ele aponta para A. Então se eu pegar o valor de PTR aqui, ó, então asterisco PTR, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, eu quero desreferenciar esse ponteiro e pegar qual é o valor dentro dele. Quem que é o ponteiro? É um ponteiro para A. E qual é o valor desse ponteiro? 90, porque é o que é o valor de A. Então é basicamente isso. Em C é bem parecido. Então se você veio do C, vai ser bem mais fácil de você entender essa parte, tá? No Go não muda muito. Então, se eu pego aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável x, que é do tipo inteiro, e ela recebe 100, tá? Se eu vou criar assim, ó, var y, ele é um ponteiro para int, e ele recebe o e-comercial para x. O que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô instanciando uma variável x, tá? Instanciando essa variável x, eu instancio a variável y que aponta para x, tá? Então se eu venho aqui de um fmt.print nesse cara, println, e eu printo o x e printo o y, o que ele vai me retornar? Então eu vou instanciar aqui um terminal, vou entrar nessa pasta ponteiros, eu dou um go_runmain.go, o que ele vai me printar? Ele printou o 100, que é do x, e printou esse hash aqui, esse hexadecimal. O que é esse hexadecimal? É o ponteiro de x, então é onde x está guardado. Mas, se eu printo aqui, eu venho aqui e coloco asterisco antes do y, o que vai me printar? Eu vou executar o mesmo comando aqui, olha lá, ó, 100 e 100, ou seja, dentro de x, eu tô apontando para dentro de y, eu aponto para x. E o que tem dentro de x? 100. Então, o asterisco ele basicamente faz isso. Agora, se eu tiro esse asterisco e printo o e-comercial, ele vai printar x ou ele vai printar onde o y tá? Vou rodar aqui. Olha lá, ó. Pode ver que ele é diferente disso daqui. Então, aqui é endereço de memória onde x está guardado. E aqui é endereço de memória onde y está guardado. Então, tem essa diferença. Não é porque y aponta para x que o endereço de memória dele vai ser x. É porque o valor que está dentro de y é o endereço de memória onde x está guardado. Só que o endereço de memória onde y está guardado é outra coisa, é outra história. Então, é assim que o sistema trabalha, tá? Basicamente, você aponta para x... E o ponteiro do y é outra coisa, é uma variável nova, é uma variável totalmente diferente, beleza? Aqui, colocando aquele valor que eu coloquei no slide, sobre você criar instância em memória, eu vou criar aqui uma variável do tipo string, vou criar aqui um test value, ele é do tipo string, e vou colocar um valor aqui dentro dele de Otávio, tá? E aqui eu vou criar uma função chamada copy, que eu vou receber uma string como valor. Então, vou criar aqui string value, ele é do tipo string, só deixa eu colocar aqui copy, string value, tá?
e eu vou criar uma função de original string value, tá? Que ele vai receber um string value também, mas ele vai receber um asterisk string, tá? Então qual que vai ser a diferença aqui desse cara? Eu vou fazer assim, ó, string value, aqui ele recebe teste, tá? E vou dar um fmt.print nele, println no string value. Opa, string value. Beleza? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que, qual é a diferença aqui? Aqui, ele tá até reclamando que eu not use test. Porque eu tenho que colocar o asterisco. Ou seja, o string value, aqui nesse caso, ele é um ponteiro. Então ele tá com esse valor aqui, por enquanto. Ele tá com hexadecimal dentro. Eu não consigo colocar uma string dentro de um ponteiro, de um endereço de memória. Porque o endereço de memória, ele é inalterado. A não ser que a variável que o sistema encerre, aí acaba esse endereço. Então, ele desreferencia isso no sistema. Mas, caso contrário, você não consegue alterar o valor de um ponteiro. Você consegue trocar o valor que o ponteiro aponta, que é exatamente isso. Você colocar um asterisco antes da variável e colocar o valor dentro dela, tá? Aqui em cima, eu vou colocar um fmt.println nesse test value, tá? Então, test value. Aí, beleza. Aqui eu vou chamar o copy, passando o test value, tá? E vou printar. E depois eu vou chamar o original. Vou passar o test value também. Aqui ele vai reclamar. Eu não vou nem colocar nada para vocês verem, ó. Test value. E vou printar o test value também. Quando eu salvo esse cara, olha lá, ó, ele já tá reclamando. Por quê? Eu tô passando a cópia aqui. Desse jeito eu tô passando a cópia lá para dentro. Mas eu não quero passar a cópia, eu quero passar um endereço de memória, tá? Se eu rodo esse código agora, go-running.go, ó, ele chamou a função copyValue, printou teste, tá? Ele printou teste porque aqui ele alterou aqui embaixo. Aí ele foi e printou aqui de novo teste value. O que ele printou? Otávio. Mas eu não alterei aqui para teste, por que ele está printando Otávio? Exatamente por isso. Eu estou passando uma cópia para a função, não estou passando o valor original. Só que aqui se eu vou... Opa, aqui eu estou printando o valor. Se eu printar aqui, ó... Deixa eu rodar aqui de novo para mostrar. Ele printou teste aqui, alterou o valor, printou teste. Quando voltou para cá, printou Otávio de novo. Ou seja, era uma cópia. Agora, quando ele chamou a função originalStringValue, ele alterou para teste, printou teste. Quando voltou aqui, printou teste. Ou seja, ele alterou o valor original dessa string value. Ele não alterou uma cópia desse string value. É basicamente isso, tá bom? Eu acho que é isso. Aqui a parte de ponteiros, isso a gente vai utilizar muito no Go. A gente vai utilizar muito, principalmente nas próximas aulas que eu vou começar a ensinar síncrono, rotinas, threads, channels, que é bem da hora. E vocês vão utilizar muito essa parte de ponteiros. Não tem muito o que falar dos ponteiros, é basicamente isso, asterisco e comercial. E saber utilizar, você sempre instanciar um valor para não acabar pegando referência nula, tá? Mas a partir da próxima aula começa a ficar mais legal aqui o assunto, beleza? Valeu, gente. O vídeo vai ficar por aqui. E até o próximo vídeo com assíncrono. Beleza? Valeu!